Amigo vascaíno, a semana começou agitada em São Januário e promete ser decisiva nos bastidores do clube. A principal notícia envolve a situação de Thiago Moraes, atacante que está no radar do Vasco e pode estar muito próximo de ser reforço. O jogador, que pertence ao Lille da França e estava emprestado ao Rio Ave de Portugal, voltou ao clube francês após não ter sua cláusula de compra ativada. O Vasco já se movimentou, apresentou proposta e acompanha de perto os desdobramentos. Além dele, o cruzmaltino segue no mercado em busca de reforços em outras posições e ainda lida com situações importantes dentro de campo e na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clima no CT Moacir Barbosa foi de concentração total. O elenco se reapresentou para o último treino antes do duelo decisivo pela Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Independiente del Valle nesta terça às 9h30 da noite em São Januário, tentando reverter um placar adverso de 4-0 sofrido no jogo de ida. Uma missão duríssima, quase impossível, mas que o torcedor vascaíno sempre encara com esperança. E mesmo diante das dificuldades, o time tenta manter o foco porque, além da Sul-Americana, o brasileiro continua exigindo muito da equipe. O Vasco fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro com um empate amargo diante do Grêmio jogando em casa. O pontinho somado foi suficiente para manter o clube fora da temida zona do rebaixamento, mas o sinal de alerta segue ligado. O Vasco parece flertar constantemente com o Z4. A cada rodada a equipe se aproxima perigosamente da parte de baixo da tabela, mas por um motivo ou outro ainda não caiu. É como aquela criança teimosa que vive tentando colocar o dedo na tomada e sempre vem alguém dar o puxão de orelha na hora certa. Só que uma hora o puxão pode não chegar a tempo. Na classificação a situação ainda é delicada. O Sport segue segurando a lanterna com apenas 3 pontos. Acima aparecem Fortaleza e Juventude com 11, Santos e Vasco com 14. E aí vem a turma que briga diretamente com o Vasco: Vitória, São Paulo, Grêmio, Internacional e Ceará, todos com 15 a 18 pontos. Já a parte de cima da tabela parece cada vez mais distante da realidade cruzmaltina. O alívio nesta rodada só veio porque o Santos foi goleado pelo Mirassol, o Juventude tropeçou diante do Cruzeiro e o Fortaleza ficou no empate contra o Bahia. Mas na próxima rodada, que acontece no meio de semana, o Vasco não joga, já que o confronto contra o Bahia foi adiado devido à Sul-Americana. Ou seja, o risco de terminar a 16ª rodada dentro do Z4 é real. E se não bastassem os tropeços dentro de campo, o Vasco ainda convive com problemas no elenco. O atacante GB, que vinha ganhando espaço e arrancando elogios do técnico Fernando Diniz, sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará fora por 3 a 4 semanas. O jogador havia sido titular no jogo contra o Independiente del Valle no Equador, mas precisou sair após a expulsão de Lucas Piton. Na véspera do jogo contra o Grêmio sentiu dores e nem foi relacionado. A ausência foi inicialmente tratada como um edema, mas os exames confirmaram a lesão muscular. Um desfalque considerável no momento em que o time precisa de respostas rápidas. Com o GB fora o técnico, Fernando Diniz deve continuar apostando em Pablo Vegetti, mesmo que parte da torcida questione suas atuações. A verdade é que o elenco carece de opções para o setor ofensivo e isso escancara a necessidade urgente de reforços. A diretoria sabe disso e já se movimenta nos bastidores. A ideia é buscar jogadores para chegarem com status de titulares ou pelo menos disputarem posição. E não apenas no ataque. O setor defensivo também virou prioridade após um pedido direto de Diniz, que quer um novo zagueiro no elenco. A movimentação nos bastidores inclusive já começou a render especulações. Uma delas envolve o nome de Thiago Djaló, zagueiro português com passagens por Sporting, Lille e Porto. Uma história curiosa alimentou os boatos: um motorista de aplicativo divulgou prints de uma corrida feita da Barra da Tijuca até o CT Moacir Barbosa com o nome de Thiago Djaló como passageiro. Apesar disso, descobriu-se depois que quem estava no carro era Lloyd Augusto, amigo pessoal do zagueiro. Os dois jogaram juntos na base do Sporting e mantêm uma relação próxima. Mesmo assim, o fato de Djaló ter sido levado ao Lille por Admar Lopes, atual diretor do Vasco, reacendeu as esperanças da torcida. Ele pertence à Juventus, está sem espaço no clube italiano e pode ser emprestado novamente. É um nome interessante que, mesmo não sendo confirmado, chama atenção pelo histórico e pela ligação com o atual dirigente vascaíno. Enquanto os reforços não chegam, o elenco segue sua rotina de treinos.
Nesta segunda, o foco total foi na preparação para o jogo contra o Independiente del Valle. Os atletas que jogaram contra o Grêmio fizeram atividades regenerativas enquanto os demais participaram de um treino mais intenso comandado pelos auxiliares de Fernando Diniz. Algumas caras novas apareceram no CT. O lateral Paulinho da base, que teve seu empréstimo ao Volta Redonda cancelado, voltou a treinar com os profissionais. O meia Juninho, camisa 10 do Sub-20, e o atacante Bruno Lopes também estiveram presentes nas atividades. A presença dos garotos serve como reforço pontual, já que parte do elenco está desgastada. Mas também mostra que a base segue sendo observada e pode ganhar espaço em breve. O torcedor vascaíno, que sempre sonha alto, quer ver novidades concretas. E nesse cenário, Thiago Moraes surge como uma possibilidade real. O atacante revelado pelo Boa Vista de Portugal tem o aval de Admar Lopes, que o conhece bem. O jogador estava no Rio Ave, mas o clube português não exerceu a opção de compra. O Lille, por sua vez, não parece interessado em mantê-lo e já contratou outro ponto português, Félix Correia, para o setor. Isso abre caminho para uma possível saída do jogador. O Vasco já apresentou uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra fixada em $2 milhões. Um valor inferior ao que o Lille pediu ao Rio Ave, mas que pode ser negociado dependendo das condições oferecidas. Só que para contratar é preciso dinheiro. E nisso o Vasco se movimenta de forma estratégica. O clube solicitou à Justiça autorização para antecipar valores referentes às vendas de 2 jogadores: Cleiton, vendido ao Rio Ave, e Orelano, que foi para o FC Cincinnati dos Estados Unidos. Somando as parcelas a serem recebidas, o Vasco poderia colocar cerca de R$21 milhões em caixa. É uma manobra para garantir recursos imediatos e conseguir reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências. Como está em regime de recuperação judicial, o clube depende da liberação da Justiça para realizar esse tipo de operação. O pedido já foi feito e agora aguarda uma resposta da juíza responsável pelo caso. Essa busca por recursos reflete a realidade financeira do clube. O torcedor acompanha de perto essa luta nos bastidores e torce para que a diretoria consiga o fôlego necessário para fazer as contratações que o time tanto precisa. A verdade é que o Vasco está colhendo agora os frutos de um planejamento duvidoso no início do ano. A falta de reforços pontuais, a demora em fechar contratações e a escassez de alternativas no elenco cobram seu preço. E a pressão só aumenta ainda mais se vier uma eliminação precoce na Sul-Americana e uma nova entrada na zona de rebaixamento. Se dentro de campo a situação exige respostas imediatas, fora dele o clube tenta se reorganizar e se reforçar para sobreviver à maratona da temporada. O calendário segue puxado. Depois do jogo contra o Independiente del Valle, o Vasco retorna aos treinos na quarta-feira à tarde. Quinta e sexta os treinos serão pela manhã e no sábado o elenco viaja para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional no domingo no Beira-Rio. Um duelo direto contra um dos clubes que também brigam na parte de baixo da tabela e que pode determinar o humor da torcida na próxima semana. A pressão é grande, o momento é decisivo e o torcedor, como sempre, se agarra à esperança. E no meio de toda essa movimentação, o nome de Thiago Moraes segue em alta. Revelado nas categorias de base do Boa Vista, ele despertou o interesse de Admar Lopes ainda em Portugal. O dirigente acredita no potencial do atacante, que atua pelos lados do campo e pode trazer a profundidade que o time tanto carece. A negociação, claro, não será simples. O Lille já recusou ofertas inferiores a 4 milhões de euros recentemente. Mas o Vasco aposta na boa relação com o clube francês e na vontade do jogador de ter mais minutos em campo. A próxima semana será crucial para definir o destino do atleta. Se vier, chega para ser titular ou no mínimo disputar posição com força. O torcedor já começa a sonhar, mas também sabe que o caminho até o acerto ainda tem muitas etapas. A chegada de Thiago Moraes seria um alívio para um elenco que carece de profundidade ofensiva. Hoje o Vasco depende quase que exclusivamente de Pablo Vegetti no comando do ataque, um jogador que, apesar de voluntarioso, não tem conseguido manter regularidade em campo. Com o GB lesionado e sem previsão de retorno nas próximas semanas, a pressão sobre o camisa 99 aumenta ainda mais. E o torcedor sente essa angústia toda vez que vê o time criar pouco, sofrer para finalizar e se complicar em jogos que poderiam ser vencidos com um pouco mais de criatividade e força ofensiva.
Thiago Moraes, pela sua característica de velocidade e capacidade de jogar pelos lados, encaixaria como uma luva no sistema de jogo que Fernando Diniz tenta implementar. É um atacante jovem com rodagem na Europa e que, apesar de ainda estar em desenvolvimento, mostra atributos interessantes: arranque, drible curto, capacidade de infiltração e finalização razoável. O tipo de jogador que, se bem aproveitado, pode se tornar um diferencial. Não é uma contratação bombástica, longe disso, mas sim uma aposta com boas chances de retorno técnico. E em meio a um cenário de tantas limitações financeiras, encontrar jogadores com esse perfil pode ser o caminho mais inteligente para o Vasco. Enquanto isso, o time segue trabalhando sem tempo para lamentações. A agenda está cheia e os compromissos exigem uma resposta imediata. Na Copa Sul-Americana, o time precisa de um milagre para avançar. Reverter uma goleada sofrida fora de casa parece improvável, mas o mínimo que o torcedor espera é ver entrega, luta, suor. Que o time entre em campo e honre a camisa mesmo que o resultado final não seja classificação. É uma questão de respeito com a história do clube e com os torcedores que estarão presentes no Caldeirão de São Januário. Logo depois o foco volta para o Campeonato Brasileiro, onde o cenário é de sobrevivência. O jogo contra o Internacional será um divisor de águas. Enfrentar fora de casa um adversário direto na briga contra o rebaixamento coloca ainda mais pressão sobre os ombros da equipe. E se a eliminação na Sul-Americana vier mesmo, o Vasco precisará transformar a frustração em motivação. Porque o Campeonato Brasileiro é longo, desgastante e a margem de erro vai diminuindo rodada após rodada. Não há mais espaço para empates em casa ou derrotas fora por desatenção. É vencer ou se complicar de vez. O torcedor já entende isso e cobra. As arquibancadas têm sido um termômetro constante do humor vascaíno. A paciência não é mais a mesma e cada decisão da diretoria é avaliada com lupa. O movimento pela contratação de Thiago Moraes foi bem recebido, mas só vai convencer de verdade se o jogador chegar e der resposta rápida. E a diretoria sabe disso. Por isso, além de Moraes, outros nomes seguem sendo analisados. O foco agora está em jogadores que cheguem com custo baixo, possibilidade de valorização e com alguma relação de confiança com o diretor Admar Lopes. Não à toa os mercados português e francês seguem sendo os principais alvos. Nesse contexto, o nome de Thiago Djaló volta a ganhar força. Mesmo com a confusão envolvendo o nome na corrida de aplicativo, a relação com Admar Lopes e o fato do zagueiro estar em busca de minutos para jogar tornam a negociação no mínimo plausível. A Juventus não pretende utilizá-lo na próxima temporada e o jogador não quer ficar encostado. Se houver uma brecha para o empréstimo com salários viáveis, o Vasco pode tentar se aproximar. E se fechar, seria uma contratação de peso. Um zagueiro com passagem por grandes clubes, com experiência em alto nível e que chegaria para assumir a titularidade ao lado de Medel ou até mesmo para ser a referência do setor defensivo. Mas enquanto o torcedor sonha com essas possibilidades, a realidade é dura. O elenco atual ainda tem deficiências claras, especialmente em setores onde faltam peças de reposição. A lateral direita, por exemplo, é um problema recorrente. Puma Rodrigues perdeu espaço e não tem agradado à comissão técnica. Paulinho, que era opção para ser emprestado ao Volta Redonda, teve seu empréstimo cancelado e voltou a treinar com os profissionais. É jovem, tem qualidade, mas ainda precisa ser testado em jogos de maior exigência. E isso só vai acontecer se Fernando Diniz confiar e der a chance. No meio-campo, a situação também preocupa. O time tem sofrido com a falta de criatividade e a lentidão nas transições. Faltam opções que consigam quebrar linhas, fazer passes verticais e acelerar o jogo. Diniz até tenta ajustar o posicionamento, troca peças, aposta nos garotos, mas ainda não encontrou o equilíbrio ideal. Talvez a chegada de um novo atacante como Moraes ajude nesse sentido, abrindo campo, puxando marcação, criando mais espaços por dentro. E claro, não dá para ignorar o aspecto físico do elenco. Muitos jogadores estão desgastados e o calendário não ajuda. O time vem de uma sequência intensa de jogos sem tempo adequado para a recuperação. Por isso o rodízio tem sido frequente nos treinos. Jogadores do Sub-20 vêm sendo chamados com frequência para complementar os trabalhos. É uma estratégia que, além de aliviar a carga dos mais experientes, também dá oportunidade para que os garotos mostrem serviço e, quem sabe, conquistem espaço no grupo principal. A base do Vasco, aliás, vive um bom momento e pode ser parte da solução a médio prazo.
Juninho ou Bruno Lopes Paulinho, são nomes que, se bem lapidados, podem ajudar o clube a preencher lacunas sem grandes custos. A ideia é exatamente essa: mesclar juventude com experiência, formando um elenco competitivo e financeiramente viável. Só que isso exige planejamento, paciência e principalmente comando técnico. Algo que o Vasco ainda busca consolidar. Fernando Diniz, por mais que tenha ideias modernas e seja respeitado no meio, precisa mostrar mais. O time tem apresentado oscilações que preocupam. Em alguns jogos a equipe demonstra personalidade, pressiona o adversário, cria chances. Em outros se mostra apática, desconcentrada, sem alma. Esse vai e vem emocional é perigoso demais num campeonato tão competitivo como o brasileiro. A regularidade precisa ser alcançada com urgência, caso contrário a briga contra o rebaixamento vai se arrastar até a última rodada. É nesse cenário de urgência, pressão e esperança que o Vasco entra em mais uma semana decisiva. As negociações continuam, os treinos seguem e o torcedor, como sempre, acompanha tudo com atenção. A expectativa de que novos nomes sejam anunciados, de que reforços cheguem para dar mais opções ao elenco e de que a diretoria consiga enfim colocar a casa em ordem. Porque o Vasco precisa de reforços, precisa de vitórias, mas acima de tudo precisa de um rumo. Um norte claro que indique para onde o clube quer ir. E esse rumo começa a ser traçado agora, com decisões nos bastidores que vão impactar diretamente dentro de campo. Se a proposta por Thiago Moraes for aceita, será um sinal de que o clube está conseguindo se mexer mesmo com as limitações financeiras. Se Thiago Djaló ou qualquer outro zagueiro de nível similar desembarcar em São Januário, será mais uma peça importante para fortalecer o elenco. Mas tudo isso precisa ser feito com critério, com responsabilidade. Porque a margem para erro é pequena e o torcedor já não tolera mais promessas não cumpridas. Enquanto isso, o tempo corre. A janela de transferências está aberta, mas não ficará assim por muito tempo. O clube precisa ser ágil. A antecipação de receitas, se aprovada pela Justiça, dará um fôlego importante. Mas é só um passo. O caminho é longo e exige sabedoria. O torcedor vascaíno, acostumado a sofrer, quer ver atitude. Quer ver um time que entre em campo e lute até o fim, que represente com orgulho a tradição de um dos maiores clubes do Brasil. Não é pedir demais. É só o básico. E talvez com as peças certas esse cenário comece a mudar. A história do Vasco sempre foi marcada por superações. Momentos difíceis, reações inesperadas, vitórias improváveis. E talvez seja esse o combustível que ainda mantém a chama acesa no coração do torcedor. Mesmo diante de um placar adverso na Sul-Americana, de um Brasileirão perigoso e de uma situação financeira delicada, o vascaíno continua acreditando. Porque sabe que quando o time resolve jogar com alma, o caldeirão de São Januário vira um inferno para qualquer adversário. E é exatamente esse espírito que o time precisa resgatar. Então, amigo vascaíno, abre o olho, prepara o coração e segura firme. Porque a semana promete. Dentro e fora de campo decisões serão tomadas. Jogadores podem chegar, outros talvez saiam. O time vai precisar de apoio, de cobrança, de paciência e de fé. Porque o momento é de reconstrução, de reorganização, mas também de urgência. O Vasco não pode mais esperar. É hora de agir. E como sempre, o torcedor estará lá cobrando, torcendo, apoiando e, acima de tudo, acreditando. Porque ser Vasco é isso. É resistir. É lutar. É nunca deixar de sonhar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor tem movimentado as rodas de conversa e incendiado as redes sociais. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e uma das figuras mais influentes do futebol mundial, teria colocado o Vasco da Gama no radar. Fontes próximas à diretoria Cruz Maltina indicam que o empresário catariano estaria interessado em investir pesado no clube carioca, com uma proposta bilionária que poderia transformar São Januário em uma espécie de Parque dos Príncipes das Américas. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente a negociação, os burburinhos vêm ganhando força nos corredores do futebol europeu e sul-americano. A possível entrada de Al-Khelaifi, que representa o fundo Qatar Sports Investments, no cenário brasileiro causaria um verdadeiro terremoto na estrutura da Série A, colocando o Vasco em um novo patamar financeiro e esportivo.
semelhante ao que ocorreu com o PSG após a aquisição do clube pelo mesmo grupo em 2011. O interesse por clubes brasileiros por parte de investidores estrangeiros não é novidade, mas o nome de Al-Khelaifi adiciona um peso completamente diferente à equação. Conhecido por contratar estrelas como Neymar, Mbappé e Messi, o dirigente é sinônimo de ambição esportiva e projetos grandiosos. O que teria despertado seu interesse pelo Vasco ainda não está claro, mas especula-se que a torcida apaixonada, o tamanho da marca e o potencial de crescimento do futebol brasileiro tenham influenciado diretamente na decisão. Internamente, a SAF vascaína estaria analisando a proposta com cautela. Embora já tenha passado recentemente por um processo de reestruturação com a entrada da 777 Partners, o possível interesse do grupo catarí poderia mudar os rumos do clube de forma radical. Alguns torcedores sonham com um elenco estrelado, reforços de peso e até mesmo com a volta aos títulos nacionais e continentais, enquanto outros demonstram cautela, temendo que a identidade do clube seja colocada em segundo plano diante de um projeto meramente comercial. Enquanto não há uma confirmação oficial, o possível casamento entre Nasser Al-Khelaifi e o Vasco segue sendo uma possibilidade que movimenta paixões e expectativas. Seria o Vasco o PSG das Américas? Por enquanto, é apenas um rumor, mas, no futebol, até o improvável pode se tornar realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.